Querido irmão, querida irmã, que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe este domingo que comemora a extensão da ressurreição do Senhor pelos séculos. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Hoje, 30 de maio de 2021, encerramos o mês mariano, celebrando a Santíssima Trindade, que é uma solenidade fixada para o domingo depois da festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria Santíssima no cenáculo de Jerusalém. Nós celebramos, ouvinte, os vários momentos da história da salvação, a vida de Jesus, a vida de Nossa Senhora e o testemunho dos santos. Nascimento, batismo, paixão, ressurreição e descida do Espírito Santo são verdadeiramente mistérios que brotam da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é o mistério de Deus, de onde tudo provém, inclusive todas as coisas que se nos apresentam na criação e na história da salvação. A Santíssima Trindade é a síntese do mistério de Deus, a fonte, portanto, das obras da criação e das obras da redenção. Portanto, uma síntese de tudo, hoje nós celebramos. Na verdade, a festa de hoje deve ser de louvor, agradecimento e adoração do mistério infinito e insondável de um Deus que criou o mundo e se revela na história como um Deus cheio de amor. Como podemos compreender o mistério da Santíssima Trindade se Deus ninguém nunca viu, como dizem as Escrituras? Existe a lenda atribuída a Santo Agostinho. Santo Agostinho estava andando pela areia da praia, submergia certa vez em pensamentos profundos e altíssimos que se elevavam ao céu. Entre seus raciocínios, pensava no mistério da Santíssima Trindade. Como é que pode haver três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, em um único e mesmo Deus? De repente, ele avistou um menino com um baldinho que ia até a água do mar, enchia o pequeno balde e voltava despejando a água retirada do mar em um buraco na areia. Santo Agostinho, observando atentamente o menino, lhe perguntou: "O que estás fazendo?" O menino, com grande simplicidade, olhou para o mar. O menino, com grande simplicidade, olhou para ele e respondeu: "Coloco neste buraco toda a água do mar." Diante da inocência da criança, o santo lhe sorriu e disse: "Isto é impossível, menino. Como podes querer colocar toda essa imensidão de água do mar neste pequeno buraco?" O anjo de Deus o olhou então profundamente e lhe disse com voz forte: "Em verdade te digo, é mais fácil colocar toda a água do oceano neste pequeno buraco na areia do que a inteligência humana compreender os mistérios de Deus." Mas, ouvinte, como podemos então compreender os mistérios de Deus? Sim, nós podemos pouco a pouco adentrar na realidade misteriosa de Deus, partindo do que foi revelado para nós na história da salvação. A Trindade que se revela através de Jesus Cristo é a Trindade que está no mistério insondável da eternidade de Deus, dizia um grande teólogo, Karl Rahner.
A Bíblia diz que Deus é amor. Quando falamos de amor, falamos de uma comunhão de pessoas. A pessoa que ama, a pessoa amada e o amor recíproco. O pai ama o filho ama o pai e o amor recíproco entre o pai e o filho é o Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo são nomes que indicam relação, afeto, amizade, fraternidade, comunidade e família. Pai e filho são nomes que um não existe sem o outro. Não existe filho sem pai e não existe pai sem filho. São nomes, portanto, que se abraçam. O terceiro, o espírito, é o hálito, a alma, o abraço entre os dois. Dizer Pai, Filho e Espírito Santo não é dizer uma fórmula matemática e lógica, e sim é dizer, portanto, uma comunidade de encontros e de comunhão. Von Balthasar, um teólogo suíço, escreveu que existe um resquício da Santíssima Trindade na vida humana. No amor do pai e da mãe está incluído um terceiro, o filho. São Boaventura diz assim: o mundo é como um livro onde resplandece a Trindade. A comunhão é a chave de interpretação do movimento do universo. Por amor, os rios desembocam no mar, as chuvas fecundam a terra gira em torno do sol e produz flores e frutos. Tudo por amor, assim dizia São Boaventura. Ouvinte, vamos escutar o Evangelho da solenidade de hoje? Nós temos Mateus, capítulo 28, versículos do 16 ao 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, portanto ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o final do mundo. O texto evangélico que lemos reporta os últimos 5 versículos do Evangelho de Mateus. Geralmente, a conclusão de uma obra literária é sempre redigida com particular cuidado pelo autor e sempre, precisamente na conclusão, nos é dada a chave necessária para compreender tudo aquilo que foi narrado antes. Isso vale também para o Evangelho de Mateus, cujo epílogo poderia se constituir um válido retrospecto para reler todo o texto. O evangelho que acabamos de ler se compõe de 2 partes, uma narrativa, os versículos 16 a 17, e depois uma discursiva, o 18 a 20. Ali nós temos uma declaração de poder, um mandato conferido e a promessa de contínua assistência de Jesus aos discípulos, válida até o fim do mundo. O texto começa com a menção dos 11 discípulos que, na Galileia, partem para encontrar o seu mestre e Senhor. Depois da desistência de Judas, o grupo ficou incompleto, mutilado. É um grupo que carrega visivelmente o sinal de uma traição, de uma infidelidade. O texto insiste, são 11 e não mais 12. Mas nem por isso esse grupo é privado da alegria de poder encontrar o ressuscitado. Ao contrário, é o ressuscitado mesmo que vai ao encontro deles, que foram chamados anteriormente de irmãos,
não obstante, tenham, durante a paixão, abandonado e fugido, o que é tão grave quanto a traição de Judas. O texto diz que, quando os discípulos o viram, se prostraram, eles, porém, duvidaram. É incrível este versículo, ouvinte. Diz que adoram e duvidam ao mesmo tempo. Percebe-se aqui um dos traços originais de Mateus, que é capaz de narrar ao mesmo tempo a fé e a dúvida. Fé e incredulidade habitam sempre juntas no nosso coração. E Mateus, pelo simples fato de ter sabido narrar a dúvida dos discípulos, mesmo numa ocasião como esta, nos ajuda a não ter medo do nosso duvidar. Jesus, então, se aproxima dos 11 discípulos, diz o texto. Assim, Jesus manifesta a vontade de superar toda a distância que o separa dos seus discípulos. Normalmente são sempre os discípulos ou as outras pessoas que no ministério público se aproximavam de Jesus. Mas aqui, precisamente no momento em que Jesus aparece com toda a sua majestade e a sua glória de ressuscitado, estranhamente é ele que se aproxima, que se faz vizinho, se torna acessível, vem docemente ao encontro daqueles que o temor e as dúvidas poderiam distanciar. Então Jesus começa o seu breve e último discurso, reivindicando um poder ilimitado e universal que foi conferido por Deus mesmo, um poder que se estende por todo o espaço vertical, céu e terra. Jesus não recebeu somente a vida imortal com a vitória sobre a morte, mas se tornou também o Rei e Senhor do universo. É um poder ilimitado, abraça o céu e a terra, valendo para todos os seres e para todos os acontecimentos. Tudo que vive e acontece na terra e no céu depende dele. Tudo está submetido a ele. Os homens poderão alcançar sua meta somente se o reconhecerem como Senhor. Todo poder me foi dado sobre o céu e sobre a terra, portanto, ide e fazei discípulos. Jesus não diz, eu tenho o poder e por isso eu faço. Ele diz, eu tenho o poder, mas vocês vão, vocês fazem, vocês batizam. Desta posição real, os envia em missão e promete assistência. O que Jesus fez durante o ministério público, os discípulos devem continuar fazendo depois da ressurreição. A mim o poder no céu e na terra, portanto, ide. Para Jesus é óbvio que todas as coisas são suas. E porque estão sob a sua autoridade, nós podemos ir, como se fossem também nossas. Tudo está à nossa disposição, porque tudo é dele. Então, vocês podem ir. Não para fazer adeptos, para fazer crescer o movimento cristão, mas para perfumar de céus as vidas que vocês encontrarem, ensinar o ofício de bem viver, assim como vocês viram o que eu fazia, assim vocês também podem demonstrar no mundo. E depois as últimas palavras, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus não foi para longe, não foi para o alto, em algum canto do cosmo, mas se fez mais próximo do que antes. Se antes estava com os seus discípulos, agora está dentro dos discípulos. Jesus não foi para além das nuvens, mas está para além das formas. Ascendeu para a profundidade das coisas, no íntimo do criado e das criaturas, e de dentro impulsiona como força de ascensão para uma vida mais luminosa. No Evangelho, então, está estabelecida a senhoria que Jesus recebe na ressurreição.
Nas palavras de Jesus, a insistência na ideia de totalidade. Todo o poder no céu e sobre a terra, todos os povos, tudo o que eu vos mandei observar todos os dias. No versículo 19, relaciona toda essa totalidade ao que os discípulos podem e devem fazer de específico, sendo enviados a todos os povos. Precisamente porque o ressuscitado é o Senhor de tudo, ele pode ser anunciado a todos os povos, até os confins do mundo. Os povos todos deverão se tornar, então, discípulos de Jesus, membros, portanto, da família divina. No evangelho que escutamos, os discípulos são enviados a batizar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sacramento do batismo é a porta de entrada para a vida cristã, mas dizer batizar não se refere somente à ação sacramental propriamente dita. A palavra batismo significa mergulho, imersão. Quer dizer que, pela ação evangelizadora, os discípulos ensinam os homens e mulheres deste mundo a conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conhecer, na Bíblia, significa ter uma experiência profunda. Os discípulos, na ação evangelizadora, são convidados a mergulhar os homens e mulheres deste mundo no ensinamento de Jesus, tornando-os capazes de amar e de viver como Jesus viveu. No batismo, tornando-nos filhos de Deus e, pouco a pouco, nos tornarmos também uma grande família, a família dos povos. A obra missionária não consiste somente em ir ao encontro dos sofrimentos e dos problemas humanos, mas se propõe, antes de tudo, a nos ensinar as verdades que nos conduzem ao céu. Antes de tudo, o mistério da Santíssima Trindade e batizar, isto é, mergulhar as pessoas neste mistério. Batizar significa mergulhar na água. No batismo, somos mergulhados em Deus, num oceano de imenso amor. É para ter uma relação estreita com cada um dos três. Somos, portanto, investidos do amor de Deus. Esse Todo-Poderoso promete assistência e companhia a todos e em todos os cantos do mundo, até o final do mundo. Na segunda leitura, recebemos um título: Nós somos filhos adotivos. Nós vislumbramos a Santíssima Trindade como um mistério distante, mas, graças ao Espírito Santo, podemos participar da vida da Trindade. No castelo de amor e de comunhão trinitário está prevista a nossa participação. Nós não somos estranhos, recebendo o amor que vai do Pai ao Filho, do Filho ao Pai, amor recíproco entre os dois, somos participantes da vida divina, somos divinizados, somos filhos e filhas de Deus. O Papa Bento XVI, no Ângelus do dia 7 de junho de 2009, assim se referiu ao mistério da festa de hoje. Nós podemos, de alguma maneira, intuir, observando seja o macro-universo, a nossa Terra, os planetas, as estrelas, as galáxias, seja o micro, as células, os átomos, as partículas elementares. Em tudo está, de certo modo, impresso o nome da Santíssima Trindade, porque o ser, até as últimas partículas, é sempre ser em relação. E assim transparece, no último caso, o amor criador. Tudo provém do amor, tende ao amor e se move impulsionado pelo amor, naturalmente, com diversos graus de liberdade e consciência. Nele nos movemos, vivemos e somos. A prova mais importante que nós fomos feitos à imagem da Santíssima Trindade é esta:
Só o amor nos torna felizes. Nós vivemos em relação e vivemos para amar e ser amados. Usando analogia, continua o Papa Bento XVI, sugerida pela biologia, diremos que o ser humano, no seu próprio DNA, carrega o selo profundo da Trindade, do Deus Amor. Ouvinte, antes de concluirmos, queria dar uma explicação litúrgica. Nós vivemos domingo passado os festejos da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria Santíssima no cenáculo de Jerusalém. A solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, concluiu o tempo pascal. A partir, portanto, da segunda-feira depois de Pentecostes, nós voltamos ao chamado tempo ordinário, ou seja, o tempo comum, e vamos assim até a véspera do primeiro domingo do Advento, quando começaremos a preparação para o nascimento de Jesus. Nós interrompemos o tempo comum na quarta-feira de cinzas, quando demos início ao tempo da Quaresma, que nos preparou para a Páscoa. Tivemos os 40 dias de Quaresma e em seguida os 50 dias de Páscoa. Agora concluímos a Páscoa e entramos no tempo comum. O tempo comum é o período sem grandes acontecimentos, mas nos mostra a presença de Deus nas coisas mais simples. Na verdade, o tempo comum prolonga o mistério de Cristo. Na parte que continua depois da Páscoa, aquela que nós estamos então vivendo agora, nós celebramos a presença de Cristo ressuscitado através do Espírito Santo na igreja e no mundo. Quando retomamos o tempo comum depois do batismo, celebramos o nascimento da vida que brota no Natal e manifesta-se na Epifania. Duas fontes são importantes para a espiritualidade do tempo comum: os domingos e os tempos fortes. O tempo comum pode ser vivido como um prolongamento do respectivo tempo forte. Vejamos, a primeira parte do tempo comum, iniciada após a Epifania, e o batismo de Jesus constitui tempo de crescimento da vida nascida no Natal e manifestada na Epifania. Atenção, não podemos dizer também que não temos grandes festas de Cristo no tempo comum. Temos sim. Os domingos todos comemoram a ressurreição de Jesus. Durante o tempo comum, nós celebramos algumas festas. Vamos celebrar, portanto, Corpus Christi, na quinta-feira depois da Santíssima Trindade. Vamos celebrar o Sagrado Coração de Jesus na sexta-feira, 8 dias depois da solenidade de Corpus Christi. Celebraremos, então, Cristo Rei do Universo, último domingo do ano litúrgico. Durante o tempo comum, temos também grandes solenidades, memórias e festas dos santos e de Nossa Senhora. Proximamente, nós celebraremos Santo Antônio, São João Batista, São Pedro, a Transfiguração de Jesus, a festa, portanto, do Bom Jesus, a exaltação da Santa Cruz em setembro, a festa de Nossa Senhora das Vitórias. Isso para dizer que depois da Páscoa e de Pentecostes, a nossa vida cristã continua e com grande fervor. Desejo a todos uma boa retomada do tempo comum e não deixemos cair o nível de nossa vida cristã. Termina o mês de maio, entramos na trezena de Santo Antônio, vamos celebrar a Eucaristia na festa de Corpus Christi, o Sagrado Coração de Jesus, São João, São Pedro e por aí vamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.